A busca pelo conhecimento começa aqui. Bem-vindo ao Inquisitio. Imagine um lugar no espaço onde todas as leis conhecidas da física simplesmente deixam de funcionar. Um ponto de densidade tão extrema, onde o próprio tempo parece parar, e de onde nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue escapar. Durante décadas, a ciência tratou essas regiões como anomalias matemáticas, cicatrizes invisíveis no tecido do espaço-tempo. Hoje, porém, sabemos que eles não são apenas reais, mas estão no comando de quase tudo o que vemos no céu noturno. No coração de quase todas as grandes galáxias do universo reside um segredo sombrio. Não se trata apenas de um abismo faminto que consome tudo o que se aproxima, mas de um maestro invisível, cuja gravidade dita o destino de bilhões de estrelas. Muitos acreditam que os buracos negros supermassivos são apenas destruidores, forças caóticas dedicadas à aniquilação cósmica. Mas a astrofísica moderna revela um paradoxo fascinante. Sem estes monstros gravitacionais, o universo como o conhecemos, as galáxias e talvez a própria vida jamais teriam existido. Eles são os arquitetos silenciosos do cosmos. Para compreender a escala desse mistério, precisamos primeiro olhar para o nosso próprio lar cósmico. No centro da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, existe uma região de caos e silêncio absoluto, conhecida como Sagitários A Estrela. Durante muito tempo, os astrônomos desconfiavam que algo massivo estava escondido ali, mas a poeira interestelar bloqueava a nossa visão direta. A confirmação veio através de uma observação indireta extraordinária, que eventualmente rendeu o Prêmio Nobel de Física aos cientistas que a lideraram. Eles rastrearam as órbitas de um grupo de estrelas gigantes que habitam o centro galáctico. Uma dessas estrelas, batizada de S2, chamou a atenção do mundo. Ela orbita um ponto central que parecia completamente vazio. No entanto, à medida que se aproximava desse vazio, a estrela era acelerada a velocidades assombrosas, ultrapassando os 24 milhões de quilômetros por hora, cerca de 3% da velocidade da luz. Para lançar uma estrela gigante a essa velocidade, aquele ponto aparentemente vazio teria de conter a massa de 4 milhões de sóis, concentrada em um espaço menor do que o nosso próprio sistema solar. Ali estava ele, o nosso buraco negro supermassivo. Diferente dos buracos negros estelares que surgem do colapso de uma única estrela massiva no final da sua vida, os gigantes supermassivos são verdadeiros titãs de escala incompreensível. Eles possuem de milhões a dezenas de bilhões de vezes a massa do nosso Sol. A sua origem remonta aos primórdios do próprio tempo, logo após o Big Bang, levantando questões que desafiam os limites da nossa ciência. Como algo tão imenso pôde se formar tão rapidamente quando o universo ainda era jovem? Esta é uma das perguntas mais profundas da cosmologia moderna. A resposta para a existência desses gigantes pode estar na forma como eles evoluem em uma simbiose perfeita com as suas galáxias hospedeiras. Na astrofísica existe uma correlação direta e misteriosa, conhecida como a relação de Magorian. Ela demonstra que a massa do buraco negro central está sempre proporcionalmente ligada à massa do bojo da sua galáxia. Isso significa que o crescimento do buraco negro e o crescimento da galáxia estão conectados por uma dança cósmica de feedback mútuo. À medida que a gravidade da galáxia atrai gás e poeira cósmica em direção ao seu centro, o buraco negro se alimenta. No entanto, esse banquete gera uma quantidade colossal de energia. Ao aproximar-se do horizonte de eventos, a matéria não cai diretamente para dentro do abismo. Ela gira ao seu redor, formando o chamado disco de acreção. Sob a influência de pressões extremas e de forças gravitacionais brutais, o gás nesse disco é acelerado a frações significativas da velocidade da luz. A fricção aquece esse material a temperaturas de milhões de graus, emitindo uma radiação tão brilhante que pode ofuscar a luz de todas as estrelas da galáxia combinadas. Estamos a falar dos quasares, os faróis mais brilhantes do universo observável.
Além do brilho intenso, os campos magnéticos colossais gerados por essa rotação criam jatos relativísticos, colunas de plasma que são disparadas dos polos do buraco negro a velocidades próximas à da luz, estendendo-se por milhares de anos-luz no espaço intergaláctico. Essa energia descomunal age como um termostato cósmico para a galáxia. Quando o buraco negro supermassivo se alimenta de forma muito agressiva, o calor e a radiação extrema empurram o gás frio restante para fora dos limites da galáxia. Sem esse gás frio, a formação de novas estrelas é abruptamente interrompida. O arquiteto, portanto, decide quando a galáxia deve crescer e quando deve silenciar. É um equilíbrio dinâmico e extremamente delicado. Se o buraco negro fosse menos ativo, as galáxias produziriam estrelas de forma descontrolada até consumirem todo o seu combustível. Se fosse ativo demais, ele esterilizaria a galáxia antes mesmo que sistemas planetários estáveis pudessem se consolidar. Mas o papel de criador coexiste com a sua natureza de devorador implacável. Ocasionalmente, o equilíbrio é quebrado. Uma estrela azarada orbitando nas profundezas do centro galáctico pode ter a sua trajetória alterada pela gravidade de outras estrelas e ser direcionada para a zona de perigo. Quando essa estrela se aproxima do limite gravitacional do buraco negro, ela experimenta um fenômeno de destruição pura, conhecido cientificamente como evento de ruptura de maré, ou de forma mais dramática, espaguetificação. A força da gravidade exercida no lado da estrela que está voltado para o buraco negro é imensamente maior do que a força exercida no lado oposto. O resultado é que a estrela é esticada fisicamente até assumir uma forma filamentar, como um fio de massa, antes de ser completamente despedaçada. Uma parte dessa matéria estelar é arremessada para o espaço profundo, enquanto o restante espirala em direção ao horizonte de eventos, libertando um brilho intenso de raio-x, o último grito de agonia da estrela antes da escuridão eterna. Se um observador pudesse acompanhar essa estrela caindo em direção ao buraco negro de uma distância segura, ele testemunharia algo bizarro devido aos efeitos da relatividade geral. À medida que a estrela se aproxima da fronteira do horizonte de eventos, o tempo para ela pareceria passar cada vez mais devagar em relação ao tempo do observador. A luz emitida pela estrela começaria a sofrer um desvio para o vermelho gravitacional extremo, tornando-se cada vez mais fraca e avermelhada. Para quem assiste de fora, a estrela pareceria congelar no tempo exatamente na borda do abismo, desvanecendo lentamente até desaparecer na escuridão, embora para a própria estrela a queda continue de forma implacável até a singularidade. Olhar para um buraco negro supermassivo é contemplar o limite extremo da nossa própria compreensão da realidade. Eles são os nós onde a gravidade imensa de Einstein e as leis subatômicas da mecânica quântica entram em rota de colisão. Mas, acima de tudo, eles são um lembrete de que no universo, a destruição e a criação são duas faces da mesma moeda. A estabilidade da nossa galáxia, a órbita do nosso sistema solar e a própria matéria que compõe o nosso corpo são, de certa forma, consequências da arquitetura desenhada por esses gigantes invisíveis que habitam as trevas cósmicas. Se este vislumbre da imensidão e dos mistérios do cosmos despertou o desejo de desvendar as forças que regem o nosso universo, junte-se à nossa comunidade de exploradores. Inscreva-se no canal para não perder as nossas próximas jornadas científicas pelo espaço e pelo tempo, porque aqui a curiosidade nunca dorme e há sempre mais para descobrir.